Você já sentiu que alguém do seu convívio não gosta realmente de você? Não porque disse algo, mas justamente porque nunca disse nada. O sorriso está no rosto, mas o olhar não acompanha. A conversa acontece, mas você se sente invisível dentro dela. É como se houvesse um peso no ar, uma energia silenciosa, fria, que não acusa, não confronta, mas fere. E o pior, você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu estou exagerando? Será que é coisa da minha cabeça? E se eu te dissesse que não é exagero e nem paranoia? E se eu te dissesse que isso tem nome, explicação e até raiz psicológica? Existe uma linguagem oculta que denuncia o ressentimento disfarçado, o desprezo camuflado, o ódio que nunca grita, mas corrói por dentro. Hoje você vai enxergar tudo aquilo que estava diante dos seus olhos, mas que sua mente insistia em ignorar. E quando terminar esse vídeo, vai entender por que certas pessoas sorriem para você e ainda assim querem te ver cair. Há uma dor que não deixa cicatriz, uma ausência que grita sem som. Ela aparece nos espaços em branco de uma conversa, nas pausas prolongadas, nos olhares desviados, nas mensagens visualizadas sem resposta. Não há briga, não há discussão. E ainda assim, há um abismo entre vocês. Essa é a dor do afeto falso, do relacionamento em que a presença existe, mas a conexão morreu. Uma frieza que não se anuncia como inverno, mas que vai congelando tudo aos poucos. E o mais perigoso, ela vem disfarçada de normalidade. Você olha para a convivência e pensa, nada de errado foi dito, mas tudo de errado foi sentido. Carl Jung dizia que aquilo que é reprimido em nós não desaparece, se esconde nas sombras e volta em forma de projeção. Muitas vezes quem está ao seu lado não suporta o que você representa, seu brilho, sua liberdade, sua coragem, sua leveza. E como não consegue lidar com isso, tenta apagar silenciosamente aquilo que mais a incomoda, você. Mas não com palavras duras, não com ataques diretos. Ela simplesmente se cala, e esse silêncio não é neutro, é um silêncio cheio de intenção. Ela costumava te contar tudo. Hoje, só compartilha com os outros. Antes fazia questão de te incluir. Agora, só lembra de você quando precisa. Responde seco, sorri menos, desvia. E quando está em grupo, age como se você fosse só mais alguém. Esse tipo de comportamento é devastador, porque não te dá o direito de se proteger. Você começa a pensar que está louco, porque nada é claro, tudo é sutil, subjetivo, mas o incômodo é real, e ele cresce. A ausência de palavras pode parecer inofensiva, mas ela carrega mensagens ocultas. O silêncio seletivo, por exemplo, é uma das formas mais comuns de hostilidade passiva. É quando alguém se cala não por falta de tempo, mas por exclusão calculada. Ela fala com todos, menos com você. Demonstra entusiasmo com os outros, mas nunca com você. Está sempre ocupada demais para te dar atenção. E você percebe, seu corpo percebe, mesmo que sua mente tente racionalizar. O problema é que, como essa rejeição não se apresenta de forma clara, você não tem com o que argumentar, não pode cobrar, não pode reclamar. Afinal, ela não fez nada demais. E isso é exatamente o que mais machuca, o nada que fere. É como tentar tocar um fantasma. Você sente, mas não consegue provar que ele está ali. E aos poucos, começa a duvidar de si mesmo. Esse é o jogo psíquico da projeção da sombra. A outra pessoa sente raiva, inveja, desconforto, mas não tem consciência disso. Então, ao invés de lidar com esses sentimentos internamente, ela os projeta em você. E como essa emoção é negada por ela mesma, ela não reconhece o que faz. O que você vive, então, é um tipo de rejeição invisível, mas constante. E como você não entende o que está acontecendo, busca respostas em si mesmo. Será que eu fui seco? Será que estou exigindo demais? Será que ela só está numa fase difícil? Você começa a se moldar, a se calar, a se diminuir, mas o desconforto não some. Isso acontece porque, mesmo sem palavras, o campo emocional não mente. E no plano sutil, você sente. A indiferença é um tapa que não deixa marca, mas deixa trauma. Esse padrão é um dos primeiros sinais de que você está sendo alvo de ressentimento camuflado. Ele não vem por acaso. Vem porque, muitas vezes, sua presença ativa feridas que o outro não quer ver. Você é espelho, e ela não gosta do que vê refletido.
Pode ser que sua segurança exponha a insegurança dela, que sua liberdade desperte a frustração da prisão que ela escolheu, que sua alegria pareça falsa aos olhos de quem carrega tristeza não resolvida. E então, como forma de defesa inconsciente, ela se afasta sem sair, ela se cala sem ir embora, ela te deixa sem deixar de estar ali. É por isso que dói tanto, porque o corpo dela está presente, mas a alma ausente. A primeira reação de quem vive isso é tentar consertar, buscar o diálogo, fazer perguntas, abrir o coração, mas com frequência esse gesto só piora as coisas, porque essa pessoa não está pronta para reconhecer o que sente, muito menos admitir que sente raiva de você sem razão clara. Ela vai negar, vai minimizar, vai rir, vai dizer que você está exagerando. E mais uma vez, você vai sair da conversa com a sensação de ser o problema. Não caia nessa armadilha. Quando o silêncio começa a falar mais alto que as palavras, é hora de parar de tentar ser ouvido e começar a observar com lucidez. O silêncio pode ser um professor cruel, mas é também um dos mais reveladores. Ele ensina onde o afeto virou desdém, onde a presença virou ausência, onde a relação deixou de ser abrigo e passou a ser ameaça. Ouça esse silêncio com atenção, porque ele quase sempre diz o que a boca não tem coragem de pronunciar. Nem todo ódio se declara, nem toda inveja tem coragem de se assumir como tal. E é justamente por isso que as formas mais perigosas de ressentimento não são aquelas que gritam, são as que se vestem de normalidade. A seguir, você vai conhecer os 13 sinais silenciosos de que alguém próximo pode estar escondendo um desprezo profundo por você. E como quase tudo na psique, esses sinais não são óbvios. Eles se revelam nas entrelinhas, nos gestos, nas pequenas distorções da convivência. 1. O veneno disfarçado de piada. Ela nunca te confronta diretamente. Não há críticas abertas. Mas o veneno vem com um sorriso no rosto. Claro que você conseguiu, você sempre teve sorte, né? Corajosa você, de sair com essa roupa. Relaxa, ninguém tá te julgando ainda. Essas falas parecem inofensivas, soam como brincadeira. E se você reage, ela se defende. Tá sensível hoje, hein? Mas a verdade é que cada palavra foi milimetricamente calculada para te ferir, sem se responsabilizar pela dor que causa. Esse é o sarcasmo que esconde a agressividade passiva. É o escudo de quem não tem coragem de dizer o que sente. Então usa o humor como arma. Você sai da conversa rindo por fora e destruído por dentro. Isso não é humor. É ironia como estratégia de controle. É afeto falso com bordas afiadas. É sombra se expressando em forma de zombaria. 2. O desconforto que seu corpo sente primeiro. Você entra no ambiente e o ar muda. As palavras continuam, mas o clima pesa, o olhar foge, o tom esfria e de repente você se sente um intruso na própria história. Não há razão aparente, mas há um mal-estar que cresce. Esse desconforto não é imaginação, é o corpo percebendo uma verdade que a mente ainda não processou. Carl Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que a pessoa não quer ser, mas é. E quando sua presença ativa essa parte nela, o que surge é desconforto, porque você, sem saber, se torna espelho daquilo que ela tenta esconder. Essa sensação de não pertencimento emocional é um dos primeiros sinais de que a conexão se rompeu, ainda que o convívio continue. 3. A rivalidade disfarçada de conversa casual. Você conta algo bom que aconteceu. Ela imediatamente responde com algo ainda melhor que viveu. Você fala de um desafio. Ela retruca com uma dor maior que a sua. Você compartilha uma conquista. Ela menciona uma vitória própria, como se não suportasse ficar em segundo plano nem por um segundo. Essa competição silenciosa é exaustiva. É como correr ao lado de alguém que, ao invés de correr com você, corre contra você, sorrindo. Não há incentivo verdadeiro. Há apenas comparação disfarçada de conversa, porque cada passo seu lembra a ela do quanto está parada. E então, para se proteger, ela tenta te superar, mesmo sem dizer que está competindo. 4. A indiferença emocional. Você expõe uma dor, e ela responde com frieza. Você compartilha algo íntimo, e ela muda de assunto. Você busca acolhimento, e ela te trata como exagerado. Essa é a ausência de empatia disfarçada de racionalidade.
É como se suas emoções fossem um incômodo, uma fraqueza, algo que ela precisa tolerar e não acolher. Pior, às vezes ela reage com irritação, como se você pedir cuidado fosse um fardo. Essa é uma das expressões mais evidentes de desprezo emocional, porque não há espaço para seu sentimento. Não há afeto nem escuta, só um muro de gelo onde você esperava um abraço. E mesmo que tudo esteja tranquilo, você sai dessas conversas se sentindo menor, como se seus sentimentos fossem errados, como se sentir fosse demais. 5. A ajuda que vem com algemas invisíveis. Ela te ajuda, mas cada ajuda tem um preço. Às vezes não é dinheiro, nem favores, é obrigação emocional. Você percebe que a cada gesto dela vem junto uma cobrança velada. Uma lembrança. Se não fosse por mim, um olhar. Você me deve isso. Um tom. Eu fiz por você. Agora você me pertence. Essa é a ajuda manipulativa. O falso altruísmo. É quando a generosidade vem com controle embutido. Você sente que está devendo algo, mesmo quando não deveria. Ela te apoia, mas faz questão de lembrar o quanto você depende dela. E essa dependência vira arma, vira chantagem emocional, vira poder. E o que parecia cuidado, vira prisão. Esses 5 primeiros sinais não aparecem como bombas, mas como pequenas rachaduras. E como toda rachadura, se você não percebe, ela cresce. Essas atitudes, quando isoladas, podem parecer exagero, mas quando surgem em conjunto, com frequência, intensidade e padrão, elas revelam algo que vai muito além da convivência desgastada. Revelam um campo emocional contaminado pela sombra, pela inveja, pela raiva contida e pela negação de tudo isso. E o mais cruel, essa pessoa talvez nem saiba que sente o que sente, mas mesmo assim ela sente, e você paga o preço. Às vezes, o que mais revela um ressentimento oculto não é o que a pessoa diz, mas o que ela não diz. E é nesse silêncio que se escondem os gritos engolidos, as palavras censuradas pela aparência social e os sentimentos que não foram elaborados, apenas represados. Carl Jung dizia que o que não vem à consciência retorna como destino, e uma das formas mais sombrias desse retorno é o silêncio frio, estratégico, que esconde uma avalanche de emoções mal resolvidas. É o amigo que nunca comenta suas conquistas, a irmã que nunca elogia, o colega que parece esquecer o seu nome em situações importantes. Esse silêncio não é ausência, ele é comunicação pura e densa, só que sem palavras. É a retirada da validação, da empatia, do reconhecimento. É o vazio como forma de punição, e é nesse vazio que o ressentido tenta te fazer desaparecer. A psicologia junguiana chama isso de sombra relacional, um campo onde sentimentos reprimidos, inveja não admitida e rivalidades inconscientes ganham vida por meio de omissões. Mas essas omissões são tudo menos inocentes. Quando alguém está emocionalmente neutro com você, o silêncio é natural. Mas quando existe afeto, amor, consideração, o silêncio se torna presença. Ele aquece, não esfria. Já no caso do ressentido, o silêncio é um distanciamento cirúrgico. Ele observa, mede, compara, mas jamais acolhe, jamais reconhece sua luz, porque a sua luz incomoda o escuro que ele carrega dentro de si. E o mais traiçoeiro, esse tipo de pessoa muitas vezes se faz de espiritualizada, madura, acima de conflitos. Ela se refugia em uma falsa neutralidade para não se comprometer emocionalmente, mas essa neutralidade é apenas um disfarce para o veneno da indiferença. O silêncio do ressentido é uma espécie de vingança sem assinatura. Não deixa rastro, mas deixa marca. Ele espera que você sinta falta da conexão, que implore por atenção, que se diminua, para que ele possa se sentir superior, finalmente. Mas o que ele não sabe é que esse jogo emocional é uma prisão construída com as próprias correntes do ego ferido. É preciso saber ouvir o que não é dito, perceber as pausas, os desvios, os sumiços, porque quem te ama de verdade não te silencia. Quem te respeita de verdade te inclui, mesmo que em silêncio. Já quem te odeia ou te inveja, aprende a te ignorar com elegância, como se você fosse uma estátua no meio da sala, presente, mas invisível. O ressentimento raramente se apresenta com gritos. Na maioria das vezes, ele chega de terno e gravata, com um sorriso discreto e palavras cuidadosas.
Mas se você prestar atenção, vai perceber que por trás da gentileza forçada existe um olhar carregado, um tom de voz seco, uma ironia sutil que escapa na entrelinha. Carl Jung nos lembra que o ser humano tem uma habilidade impressionante de vestir suas sombras com máscaras socialmente aceitáveis. E no campo das relações humanas, nenhuma máscara é tão eficiente quanto a da cordialidade vazia. É aquele colega de trabalho que sempre elogia suas ideias, mas nunca apoia de fato. É o parente que te convida para eventos, mas faz questão de te colocar num canto, distante dos olhares. É o amigo que diz que está feliz por você, mas muda de assunto no instante em que você começa a brilhar. A cortesia aqui não é conexão, é contenção. É uma forma de controlar a raiva sem se comprometer com a verdade. Afinal, admitir que sente raiva de alguém que você deveria amar, um amigo, um irmão, um cônjuge, é psicologicamente ameaçador. Então, a mente cria um teatro, e o palco desse teatro é a convivência. A cortesia é o figurino, a indiferença, o roteiro, e a inveja reprimida, o diretor oculto de todas as cenas. Jung afirmava que o ego, quando ferido, desenvolve defesas sofisticadas para não confrontar sua própria pequenez. E uma dessas defesas é transformar a raiva em passivo-agressividade disfarçada de boa educação. É o "você que sabe", seco. É o "imagina, está tudo bem", seguido de um olhar congelado. É a ausência de entusiasmo quando você chega e o alívio disfarçado quando você sai. O ressentido não quer o seu mal. Ele apenas não suporta o seu bem. Não deseja seu fracasso declarado, mas torce pelo seu sucesso morno, contido, que não o faça se sentir inferior. Ele deseja que você cresça, mas só até o ponto em que ele ainda se sinta maior. E quando você ultrapassa essa linha imaginária, algo muda. O clima pesa, a conversa esfria, a conexão quebra, mas tudo continua normal por fora. Você começa a se questionar: será que fui eu? Será que fiz algo errado? Não. Você apenas revelou com sua luz a escuridão que o outro tentava manter escondida até de si mesmo. É nesse ponto que você precisa fazer uma escolha consciente. Ou se apequena para caber na zona de conforto do outro, ou continua crescendo, mesmo que isso desperte o incômodo alheio, porque a verdade é: quem te ama, celebra sua grandeza. Quem te tolera, teme sua grandeza. E quem te inveja, sofre com ela, mas jamais vai te dizer isso. Às vezes o ódio não se expressa em palavras duras. Ele se manifesta no silêncio, na ausência, naquele espaço vazio que deveria estar preenchido por cuidado, mas está habitado pela indiferença. Carl Jung dizia que a alma adoece quando aquilo que deveria ser expresso se torna silêncio prolongado. E no campo das relações humanas, poucos silêncios são mais violentos do que os do ressentido. Não é o silêncio meditativo, respeitoso, é o silêncio calculado, punitivo, que faz do vazio uma arma psicológica. É o irmão que nunca comenta suas conquistas, o amigo que parou de mandar mensagens sem motivo claro, o parceiro que te olha, mas não te vê, que escuta suas palavras, mas não responde com o coração, presente no corpo, ausente na alma. O ressentimento se transforma em silêncio, porque a fala exigiria exposição, e a exposição exige coragem. Mas quem está ferido e não se permite curar, prefere se proteger com muros. Muros invisíveis, feitos de ausência emocional, desinteresse e indiferença. Esse tipo de pessoa convive com você, mas não compartilha mais nada. Não há troca, não há olhar genuíno. A comunicação se reduz a formalidades ou a ironias veladas. Jung apontava que quando alguém não expressa seu afeto ou sua dor, essa energia reprimida escapa de outras formas, e o silêncio é uma delas. Só que esse silêncio não é paz, é guerra fria, é sabotagem relacional. Ele grita em silêncio que algo morreu entre vocês, mas nega o luto, finge que está tudo bem, e espera que você adivinhe a causa da distância. É o tipo de pessoa que espera ser entendida, mas não fala. Quer que você se desculpe, mas não diz o motivo. Quer proximidade, mas reage com frieza. Quer poder, porque o silêncio nesse contexto é uma forma de controle. É a maneira de se fazer sentir superior, intocável, indispensável. É como se dissesse: veja o quanto você depende de mim, do meu afeto, da minha aprovação.
E se você morde a isca, vive refém. Passa a se esforçar mais, agradar mais, oferecer mais, tudo em troca de migalhas emocionais. Mas a verdade é brutal. O ressentido só quebra o silêncio quando percebe que está perdendo o poder que o silêncio lhe dava. É por isso que, muitas vezes, a sua liberdade começa quando você para de correr atrás de quem já foi embora emocionalmente. Quando você entende que a ausência também é resposta, que o silêncio de alguém pode ser o eco do que ele não suporta em você, sua evolução, sua luz, sua autenticidade. A cura está na coragem de não mendigar presença, de aceitar que nem todo silêncio precisa ser preenchido com tentativas de reconciliação. Alguns precisam apenas ser respeitados como aquilo que são, a prova final de que a conexão já morreu e que agora é você quem precisa se salvar. Chegamos ao ponto mais difícil, mas também mais libertador desta jornada. O momento em que paramos de olhar para o outro e começamos a olhar para dentro, porque o ressentimento que identificamos no outro pode, muitas vezes, ser o reflexo daquilo que ainda não curamos em nós. Carl Jung afirmava: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Essa é uma chave brutal. Talvez aquele que nos inveja revele a nossa própria dificuldade em lidar com o sucesso. Talvez o que nos sabota apenas ecoe um medo nosso de sermos realmente grandes. Talvez o que nos odeia só esteja personificando a nossa culpa inconsciente por termos seguido em frente. Por isso, quando alguém demonstra frieza, indiferença ou ódio disfarçado, não se trata apenas de identificar e se afastar, mas de se perguntar: o que isso está me ensinando sobre mim? A resposta nem sempre é fácil, mas é o começo da liberdade, porque quando você se enxerga com lucidez, você quebra o ciclo. Você deixa de ser refém das emoções alheias e começa a escolher com consciência quem fica, quem sai e quem jamais entra de novo. Jung dizia que a sombra só tem poder enquanto permanece inconsciente, e a sombra do ressentido vive nas entrelinhas, nos olhares enviesados, nos comentários passivo-agressivos. Mas quando você nomeia essa sombra, quando a reconhece, ela perde o poder de te manipular. Você deixa de ser uma marionete dos afetos ocultos e se torna um mestre da sua própria energia. É nesse ponto que o verdadeiro crescimento acontece. Quando você para de implorar por afeto, quando você se recusa a competir com quem deveria somar, quando você escolhe paz, mesmo que isso signifique solidão temporária, quando você decide não reagir com ódio ao ódio, mas com dignidade, e sobretudo quando você entende que não precisa adoecer para que o outro se cure, não precisa se diminuir para caber na insegurança alheia, não precisa se calar para manter relações baseadas em medo. Você só precisa seguir, com firmeza, com presença, com amor próprio, porque, no fim, a vida sempre se encarrega de revelar quem verdadeiramente torcia por você e quem apenas tolerava seu brilho enquanto ele não ameaçava ofuscar o deles. E quando você brilha de verdade, alguns se afastam, mas outros se aproximam. Gente que vibra com sua alma, que celebra seu voo sem medir a própria queda. Gente que inspira, que soma, que liberta. E é com essas pessoas e consigo mesmo que você constrói uma vida onde não há espaço para ressentimento, apenas para a verdade e para amor em sua forma mais limpa. Aquela que não cobra, não mede, não fere. Aquela que cura,